Fala pessoal, meu nome é Glaucio Corrêa, estou aqui para falar com vocês sobre aprender a tocar violão. Esse desejo de muita gente desse instrumento maravilhoso, apaixonante, é um instrumento com um timbre lindo, que é o nosso companheiro, que é a nossa terapia, que é o nosso motivo de levar alegria, que traz bastante emoção para as pessoas e para a gente também. É um companheiro de composição para que nós possamos expressar os nossos sentimentos. Enfim, um instrumento que apaixona todo mundo. Então, em cima desse desejo de aprender a tocar violão, eu queria falar com vocês aqui sobre as dificuldades e os obstáculos iniciais que a gente tem. Primeiro ponto é a questão da teoria. Teoria. Muita teoria. Os métodos tradicionais trazem a teoria como a base inicial, mas muitas vezes de forma longa, cansativa. Você começa cheio de explicações, cheio de escalas, cheio de ciclos. Você fala de ciclo de quinta, ciclo de quarta, enfim, você fala de tudo e você não está no teu objetivo ali, que é o objetivo de tocar. Não é isso? Muitos exercícios. Aí o professor vem e usa termos que você nunca viu na vida, né? Nós sabemos que para o iniciante existem atalhos que você pode minimizar essa questão teórica inicialmente. Então o que você precisa é de contato com o instrumento. Você fica ansioso porque você não está pegando no instrumento, você está ali, tempo passando e falando muito de teoria, né? Enfim, que você quer tocar o mais rápido possível. E esse início muito teórico, ele deixa você com uma tendência grande de desistir quando você não sente o estímulo de tocar. Quando você coloca o instrumento na mão de um aluno, de um iniciante, você sente o brilho nos olhos. Quando ele se sente tocando, essa motivação leva a ele se interessar muito mais, a ele querer aprender muito mais. Desperta isso. Vou contar aqui uma rápida história para vocês. Eu dando uma aula presencial, uma menina, eu estava dando aula para a mãe dela. Ela passou na sala e eu brinquei, porque o violão, a mãe tinha falado, esse violão era dela, eu tinha dado para ela muito pequena, mas ela nunca aprendeu. Aí eu falei, por que você não aprende violão? Teu violão, a sua mãe aqui está aprendendo e você não aprendeu? Ela falou assim, porque eu gosto de aprender rápido. Ela me deu essa resposta. Eu gosto de aprender rápido. As coisas eu gosto de aprender rápido. Enfim, não é tudo na vida que você consegue aprender rápido demais, óbvio. Mas o que ela quis dizer, certamente, foi que a primeira passada dela, depois eu conversei com ela, ela acabou me falando, foi por um excesso de não pegar no instrumento, de teoria, de trabalhar muito com lápis e papel e nada do instrumento, e aquilo ali na terceira aula ela já não estava feliz e acabou não seguindo, acabou não aprendendo. Um outro ponto é você não ter tempo, hora. Você às vezes marca uma hora com o teu professor, você não tem hora fixa. E um aprendizado que você não consegue, pelo menos, seguir ali aquilo que você se compromete durante a semana, por exemplo. Se você começa a interromper esse aprendizado, você aprende, é difícil, você aprende mais lento ou às vezes não aprende, ou às vezes desiste. Você quer marcar com o professor que tem um imprevisto, seu ou dele, e você pagando. Quando é seu é pior, porque você está pagando uma aula
que não é barato. Aí você não consegue fazer aquela aula. Você, de 4 aulas por mês, que é a média, você vai ter 3 ou 2, aí entra o aprendizado, né? Você não se sente estimulado para continuar. Aí você passa dessa fase, eu estou conseguindo marcar, vou comprar um curso. Você quer muito aprender violão, vou comprar um curso, vou comprar um DVD, ou um CD, ou vou olhar na internet. Aí você esbarra numa dificuldade, você não tem acompanhamento de ninguém, de uma pessoa, de um feedback. Aí você acaba travando. Também não consegue dar continuidade. Isso é um outro problema. Eu, por exemplo, quando pequeno, eu aprendi com 13 anos. Eu tinha essa dificuldade de não ter um feedback, um acompanhamento. Aí eu comprei alguns cursos, antigamente era revista Vigu, às vezes eles lançavam curso de banca de jornal, aquelas revistas com CD, que não era nem DVD, era CD, para você escutar e acompanhar na revista. Comprei diversos. Não conseguia ir à frente, não conseguia aprender, não conseguia desenvolver por falta de feedback e acompanhamento. Eu não conheço ninguém que tenha aprendido sozinho um curso sem que ele pudesse, pode ser que tenha, sem que ele pudesse ter um acompanhamento, feedback, um ensinamento. É muito difícil. Eu tinha aquelas revistas Vigu, que eu comecei a tocar as minhas músicas ali pela Vigu. Mas o que acontece? Era legal, mas também chegava um ponto que travava. Não dava para ir à frente. Então é fundamental que você tenha esse acompanhamento. Quando você faz aula, quando você contrata um professor, o teu objetivo é se sentir tocando o mais rápido possível. Você quer tocar. Aí você pega um professor muito tradicional, ele vai te passar. Existem professores maravilhosos, tá, gente? Também existe aquele professor que tem o método dele, tradicional, que não está errado, é a forma que ele tem. Só que essa forma tem esse problema, que é você faz bastante exercício, pratica muita teoria, escreve muito, passa a primeira aula, você não consegue desenvolver, não pega em violão, quarta aula, terceira aula, quarta aula, quinta aula, nada. Às vezes você chega lá na 8ª aula e ainda não teve contato com o instrumento. Você continua fazendo exercício, e aquele resultado prático que você precisa, você não tem. Ok? E isso te faz desistir. Você tendo uma base teórica, você tem como seguir. Você precisa de algumas explicações, mas você pode encurtar esse ciclo. Que é desde o primeiro contato até você tocar sua primeira música. Eu, quando jovem, fui o primeiro da minha turma de amigos a tocar violão. E aí isso despertou muita curiosidade nos meus amigos. E eu acabei ensinando a vários, com um método simples que eu aprendi, a mesma maneira que eu aprendi, eu passei. E coincidentemente, o Alexandre Paiva também aprendeu praticamente da mesma maneira que eu. Então, esses amigos já estavam praticando, tocando ali suas musiquinhas, alguns evoluíram porque quiseram seguir, outros tocam até hoje essas mesmas músicas que eu ensinei, e direito, lá atrás, sem nenhuma base teórica, zero base teórica. Volto a dizer, base teórica é muito importante também. Mas para o iniciante, a prática vem na frente. Para que depois você possa desenvolver da maneira que você achar melhor. Se você quiser seguir para
uma situação, ou melhor, por um caminho mais aprofundado, é outra coisa. Aí você vai precisar de teoria pra caramba. Correto? É isso. Outro ponto importante é a gente achar que está velho para tocar. Estou muito velho para tocar. Minha idade está muito avançada, eu estou muito velho. Sou velho para aprender. Meu tempo já passou. Aí eu te pergunto, você não consegue aprender mais nada na sua vida depois que você fica velho? Ou, às vezes, se sentindo velho, que muitas vezes você não está nem velho. Você não consegue aprender mais nada na sua vida pessoal, no seu trabalho. Se a tua resposta for que você consegue, então não tem essa desculpa para aprender a tocar violão. Porque o violão, além de tudo, vai te trazer prazeres diferentes. De, por exemplo, você aprender uma coisa no trabalho. O violão vai te trazer companheirismo, vai te trazer felicidade, vai te trazer emoção, beleza. Não é isso? Isso ainda te faz sentir ativo, capaz. Quando você aprende uma coisa nova, inevitavelmente você se sente bem, você fica feliz. Pô, é mais um conhecimento que eu estou tendo. Só isso aí já te dá esse exemplo, te dá essa conquista. Eu, por exemplo, eu tive meu desenvolvimento veio mais velho. Só que eu pensei assim, poxa, poderia estar até em outro estágio já, mas também não deixei esse pensamento me dominar. Fiquei feliz, de certa maneira, mesmo mais velho, eu cheguei aonde eu gostaria de ter chegado. Quero chegar mais. Eu demorei, eu tive muitos hiatos. Eu, por exemplo, quando de 16 para 17 anos, eu dei uma parada no violão e fiquei muito tempo sem tocar. Quando eu voltei, é quase que começar tudo de novo. Não é começar tudo de novo, mas é quase. E você perde um tempo muito grande. Porque quando você está tocando e praticando, você está desenvolvendo várias outras coisas. Né? Além da técnica de tocar, você está desenvolvendo ouvido, está desenvolvendo percepção, muitas outras coisas. Tem um amigo também aqui que me abordou, aqui próximo, na Ilha do Governador, melhor dizendo, no lugar que eu toco, no intervalo também, dizendo que gostava muito do instrumento, que aquilo ali ele tinha muita vontade, sonho de aprender, e ele, eu tenho um violão em casa. Eu falei, qual é seu violão? Ele tem um Gibson. Eu falei, um Gibson? Então você tem uma Ferrari lá na sua casa. Brinquei com ele, e ele manifestou isso, falou, não, vou aprender. Aí eu incentivei, tira o violão lá do cantinho, põe ele para funcionar. Essa pessoa, você pode ter certeza absoluta, quando ele aprender a fazer os primeiros acordes, aquilo vai mudar a perspectiva dele. Agora, se ele for na parte teórica, aprofundar, sem esse estímulo, ele não vai conseguir seguir. Provavelmente já tenha tentado algumas vezes. Quando você está mais velho, o violão ele traz, além desse companheirismo, ele traz várias, até para você vir a compor. Você compõe. Pode estar expressando os seus sentimentos, tocar para a sua família, enfim, é a sua alegria. Todo mundo que é um pouco mais velho, quando aprende uma coisa nova, fica feliz. É mais um estímulo, é um combustível. Outro ponto é você travar, tenta, não consegue. E desiste. Não consegue avançar, desiste. Tem um ponto aí da questão de você sair do lugar que tem a ver com o acompanhamento. E é legal também, muito importante, você trocar informações, você ter
estar sendo acompanhado, ter informações, é um incentivo de andar junto, né? Você tem um incentivo. Porque tem hora que é muito difícil, é realmente difícil seguir sozinho. Você não sabe se você está no caminho certo, você não sabe, não tem feedback. E você só vai destravar, só vai melhorar se você tiver informações. Você com certeza vai, com as informações, persistência, você vai seguir em frente, não tenha dúvida disso aí. Às vezes você também precisa da atenção e paciência do professor. E o professor, dependendo do tipo de professor que você tem, isso pode acontecer ou não. O cara tem muito aluno, enfim. Porque cada um tem uma velocidade no aprendizado. E isso tem que ser respeitado sempre. Né? Às vezes você é uma pessoa que precisa um pouco mais de atenção, de paciência, às vezes o outro já é mais rápido, já aprende mais rápido. A história do coelho e da tartaruga. Né? O coelho é aquele que aprende tudo rápido, é sagaz, rapidinho em tudo, pega tudo rápido. Mas muitas vezes, se ele não tiver consistência, ele não passa dali também. A tartaruga que vai devagarzinho, passo a passo, ela chega com mais consistência. Normalmente chega com mais consistência. Os dois chegam. Mas a tartaruguinha que procura ser mais caprichosa, que não se contente em fazer as coisas meia bomba, né? Aquele fato que você executa, mas que você vê que você está quase bom, mas não está bom. A tartaruguinha ela vai lá e quer que aquilo fique bom. Então o avanço é mais consistente, a chegada costuma ser mais consistente. Vou contar mais uma história para vocês. Solo. Você vai fazer um solo? Isso nós estamos falando de futuro. Solo. Eu mesmo já treinei aqui várias vezes alunos solo. Não sou muito bom disso, não. Sou muito mais de harmonia. Se você fizer esse solo, quiser tirar ele fazendo igual o cara que está fazendo, chance quase zero de você fazer. Agora, se você começa a fazer esse solo passo a passo e vai aumentando a velocidade, você chega. Quando você vê, você fala... O nosso cérebro, ele grava aquilo, daqui a pouco você está desenvolvendo o solo sem sentir, fazendo rápido. Tive vários exemplos pessoais, por exemplo. Você tem outro mito, que é o seguinte: eu sempre quis aprender, mas é muito difícil. É muito difícil tocar violão. Poxa, às vezes mesmo eu estou tocando eu queria tanto tocar violão, mas é difícil, né? O cara está te vendo, a pessoa está te vendo. Poxa, não dá para ela ter nenhum parâmetro ali, porque ela não passou pelo método prático, simples, para que ela possa... Depois, ela não pode ter aquilo como parâmetro. Isso é um mito. Isso é um bloqueio inicial. Geralmente, quando nós começamos, nós sentimos algumas dores desse começo, desse arranque. É normal isso. O início de tudo é sempre difícil. Mas isso vai depender muito de como vai ser a técnica e o método que você vai usar para o teu aprendizado. É isso que vai ditar o teu aprendizado rápido, a tua desistência ou não. Porque você tem atalhos ali para você poder minimizar as dores iniciais. Isso é muito importante. Você rompe essas barreiras. Depois você vai embora. Você segue, passa daquilo ali. Muitas vezes a questão é muito mais psicológica do que propriamente de coordenação. Você bloqueia aquilo ali, é difícil. Depois, quando você olha para trás, você fala, pô, já estou aqui, ó. Quem diria?
Quem diria que eu estaria aqui? Eu passei por muitas dificuldades iniciais, várias delas, as dores que a gente chama dores do arranque. E cheguei, passei de tartaruga. Um outro exemplo muito importante é a falta de troca que você tem com as outras pessoas. Esse é um dos problemas mais comuns. Eu sofri isso. E você começa a aprender sozinho, você não tem feedback, você não sabe se você está indo certo, se você está indo errado. Eu cheguei a alguns estágios que eu achei que eu estava indo certo e na frente eu fui ver que não estava certo, eu tive que voltar e corrigir isso, pelo fato de estar indo sozinho. Só que chegou um ponto que eu tive que procurar alguma coisa para mim poder aprender de forma correta. Então, se você não tem troca, o ser humano, desde a sua existência, ele precisa de clãs, de comunidade, de feedback, de mostrar as suas coisas para as pessoas. Quem quer fazer as coisas sozinho o tempo todo? Sem mostrar? Eu te digo porque eu sou... E muitas vezes isso não é nem vaidade, é uma necessidade. Eu às vezes tiro uma música bacana. Hoje, como eu toco na noite, eu tenho essa felicidade de poder mostrar, sempre estar podendo mostrar. Mas eu antes, quando eu não tocava, você tira uma coisa bonita, faz um acorde bacana, você fica assim, pô, essa música é linda, difícil, você fica querendo mostrar para todo mundo. Você não fica satisfeito em tocar para você. A vida é troca, a vida é uma troca. Quando eu vi alguém tocando, eu também tinha esse pensamento. Pô, esse cara tocando aí, é até uma história boa. Uma vez eu fui convidado para participar de uma festa e tocar violão também para as pessoas. Uma festa de uma faculdade, eu devia estar aí com uns 16 anos, 17, não lembro bem. Aí fui, cheguei lá todo bobo, eu sou o violonista da festa, todo mundo em volta de mim, que legal. Aí comecei a tocar, foi legal, mas tinha uma menina lá que tocava violão. Quando ela pegou o violão, eu olhei aquilo ali e falei, poxa, que isso? Fiquei encantado. Primeiro que mulher tocando violão já é lindo, né? E ela tocou um violão assim, deslumbrante, acordes lindos, timbre, tudo. Eu fiquei encantado. E ali foi assim, contato, eu não tinha tanto contato com gente que tocava, abriu assim várias portas para mim, olhando ali que eu poderia chegar aí também. Eu acho que eu vou pego uma coisinha aqui, pego outra ali. Então a troca ela serve para isso, você ensina e você aprende. Ela também pegou algumas coisas comigo. Isso é muito bom, isso é muito interessante. Sem a troca, teu grau de dificuldade sobe absurdamente. Eu também, quando mais jovem, quando eu ensinei alguns amigos, a gente acabou formando ali e trocando essas informações. Aí já ficou mais fácil, porque a gente trocava informações ali. O cara aprendia uma coisa, passava, eu aprendia outra, passava. Então foi muito importante isso. Outro ponto é a dificuldade que a gente tem inicial de se adaptar ao violão. Isso é dores, né? É um problema muito comum. Você briga com seu violão no início, ele briga com você. Não é isso? Mas isso tem solução. As pessoas falam, não consigo me adaptar, tenho dores na mão, no pulso, no braço, o braço do violão é largo, a corda escorrega. São vários pontos. O violão adequado é muito importante, facilita demais, mas tem um ponto. Às vezes você que vai começar a aprender não comprou um violão, tem um violão na sua casa, que é do seu avô. Você consegue aprender nele? Embora seja um pouco mais difícil, vai conseguir também. Eu posso falar como exemplo próprio. Eu comecei a tocar num violão de um tio, que era muito grande para mim, eu tinha 13 anos, o violão era o violão de tamanho maior, tem vários tamanhos, e a mão pequena,
Inicialmente eu tive muitas dificuldades. Depois aquilo foi até importante para mim. Agora, óbvio, você tendo um violão adequado, nós inclusive vamos explicar isso melhor em outros vídeos aqui, mais detalhadamente, para que vocês possam ter esse entendimento e resolver caso isso seja um problema. Existe violão para criança, existe, enfim, uma série de coisas. Que isso aí a gente vai poder explicar melhor para vocês. Para que vocês não tenham essa dificuldade. Eu tinha muita dor inicial na mão. Né? O dedo, a ponta dos dedos, que você também costuma ter uma certa dificuldade. Né? Mas tudo simples de resolver. Não é nada de outro mundo. Também não é aquela dor que você fica sem dormir, não. É uma questão de adaptação. Depois eu consegui superar com tranquilidade tudo isso aí. Outro ponto, falta de comprometimento e falta de dedicação. Isso aí é tudo na vida, né? Tudo que você faz na vida precisa disso. Vamos falar agora de você. Como é a sua dedicação e seu comprometimento com aquilo que você vai aprender? Como será o seu comprometimento no aprendizado do violão? A sua dedicação no aprendizado do violão? E sua prioridade? Isso é importante, porque muita gente desiste porque não segue esse caminho. Bota a culpa num monte de outras coisas e no fundo o que está faltando é comprometimento, dedicação, disciplina. Não há mágica pessoal para você aprender nada. Você tem que ter uma prioridade. Mesmo que seja aquela tartaruga que eu falei lá no início. Vou citar aqui uma história para vocês. De um violonista e guitarrista da nossa música brasileira, inclusive do qual eu sou fã. Pepeu Gomes, ele não lê uma nota. Não lê uma nota. Foi considerado o terceiro guitarrista maior do mundo. Terceiro maior guitarrista do mundo. Que foi elogiado pela imprensa internacional, foi convidado para participar de bandas internacionais da época, famosíssimas. Foi uma atração do Rock in Rio, assim, 85, do Rock in Rio nacional, foi das bandas nacionais, né? Artistas nacionais, foi um estrondo, não deixou nada a dever. E não sabia ler uma nota. Ele mesmo fala, não sabia ler cifra. E ele desenvolveu um método para ele tocar. Como que ele conseguiu fazer isso? Ele tinha um básico? Claro, impossível ele não ter um básico. Mas ele, assim, em cima disso, ele desenvolveu, e de tanto ele ter contato com o instrumento, de tanto ele tocar, aquilo foi clareando. Porque o violão tem isso também. Eu fui aprender teoria depois de tocar já, não sabia nada de teoria. Mas quando você começa a ter muito contato com o instrumento ali, aquela divisão lá dos trastes do violão, aquilo tudo, você vai se acostumando com os sons, você vai desenvolvendo métodos próprios, às vezes, de tocar. Tá? É a maneira mais correta? Talvez não, porque depois, quando você vai tocar profissionalmente, você, muitas vezes, tem que obedecer a alguns padrões. Mas o Pepeu foi isso aí. Agora, qual o segredo? O cara ensaiava, tocava 8 horas por dia. 8 horas por dia. Pergunto, você precisa treinar 8 horas por dia? Não. Não. Agora, você precisa ter o mínimo de comprometimento para que você possa chegar no teu objetivo final. Você precisa ter dedicação ali. Você precisa ter um exemplo, você marcar, olha, amanhã eu vou treinar tanto, amanhã, ou então eu vou treinar 3 vezes por semana, eu vou treinar todo dia tanto.
Isso é muito importante, isso é que faz a diferença. E rápido, faz a diferença mesmo. Também quando você treina com praticando de forma prazerosa, mais fácil ainda, melhor ainda. Outro exemplo é o Djavan, outro autodidata. Um excepcional violonista. Criou uma maneira própria, que tem gente que não consegue copiar. Aliás, eu acho que ninguém consegue copiar. Consegue copiar um pouquinho quando vê, mas fazer igual a ele não consegue. Faz quase igual não faz. Tem uma mão direita espetacular que ele desenvolveu. Não conhece nada de teoria, eu não conhecia pelo menos nada de teoria. Lógico que com o tempo, depois dessa carreira muito longa, ele mudou isso daí, adquiriu outros conhecimentos, mas veio na prática, é um exemplo de prática. Outra história, o hold do Tim Maia. Esqueci o nome dele agora, mas tinha a ver com alguma coisa que chamava, não sei se era Masa no final. Ele era hold, enfim, ele era hold do Tim Maia. Montava e desmontava aparelhagem. Passava som, afinava instrumento, foi desenvolvendo. E acabou quando o Tim Maia olhou, quando ele ia passar o som, ele já estava fazendo umas coisinhas. Tocava teclado. E depois virou músico do Tim Maia. O cara virou músico do Tim Maia. Por quê? Persistiu, foi comprometido, acreditou e chegou lá. É isso, gente. Eu fico por aqui e a gente vai se ver por aí. Foi um prazer. Corpa na viola. E até a próxima.